Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu oro para que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Eu oro para que o Senhor esteja com você nessa manhã, mas esse dia que seja um dia de sorriso, surpresas boas da parte do Senhor e contentamento. Hoje quero compartilhar uma palavra para o seu coração, que você venha meditar nela durante o seu dia. Vamos começar orando? Senhor, nessa hora eu quero te dizer muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de acordar, de estar na sua presença, de viver o Senhor, de celebrar-te em minha vida e na vida dos meus irmãos. Peço ao Senhor que o Senhor fale, Espírito Santo, ao nosso coração. Tu és aquele que fala, Tu és aquele que não nos deixa, que não nos abandona. Então continue a falar, continue a ministrar, fique à vontade. Quero compartilhar com vocês uma palavra que ardeu no meu coração nesses dias, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O Senhor perguntou a Satanás: De onde vem Satanás? Respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, porque teme a Deus e se desvia do mal. E aí Satanás, no versículo 9, indaga ao Senhor: Será que Jó teme mesmo a Deus, sem nenhuma intenção? Por acaso o Senhor não tem protegido ele de todos os modos, protegido a sua família, tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra da mão dele, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toque em tudo que ele tem, e ele com certeza blasfemará contra ti. Então o Senhor respondeu a Satanás: Tudo que ele tem está sob o seu poder, apenas não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Essa é uma passagem muito conhecida, tanto no meio cristão, quanto em outros meios. Todas as vezes que falamos em sofrimento, em que falamos algo, lembramos, de sofrimento, quando se trata da palavra, ou até mesmo quando queremos usar de exemplo, para a vida de alguém, sempre eu acredito que o Espírito Santo traz mesmo à nossa memória a história de Jó, por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, por tudo que ele percorreu na terra. Mas eu, aqui na minha casa, esses dias estava cuidando dos meus afazeres diários e o Senhor, Ele ministrou no meu coração uma palavra que talvez você até tenha ouvido, mas que nesse dia ardeu no meu coração. Jesus falou comigo: Jéssica, filha, Jó, ele não sofreu, ele não foi humilhado porque ele pecou, ele não sofreu, ele não foi humilhado porque ele errou, porque ele caiu, porque ele fez mal a alguém. Jó, ele não passou por provações terríveis na terra porque ele foi infiel. Jó, exatamente o contrário daquilo que talvez nós estaríamos acostumados ao cenário, o contrário de pecar, o contrário de cair, o contrário de errar o alvo. Jó, exatamente por ele ser fiel a Deus, é que ele teve que passar pelo sofrimento. E o que eu quero te trazer nesse dia para o seu entendimento, aquilo que o Senhor ministrou em meu coração? Eu não sei a situação que você está vivendo, o cenário da sua vida hoje. Talvez você tenha olhado para os céus do Senhor, falado com o Pai: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Eu sou fiel a Ti, eu honro o Teu nome, eu falo de Ti, eu faço as minhas orações, eu ofereço meu jejum, oferto meu jejum, eu me dedico à Sua obra. E talvez você não tenha entendido o cenário da sua vida, mas eu quero te falar no início deste dia para que você venha entender que o cenário que você está vivendo hoje
é apenas uma provação e essa provação não vai te matar. Essa provação não vai te paralisar. Essa provação não vai fazer você murmurar com os seus lábios, porque você tem sido fiel ao Senhor. Você tem se dedicado a Ele. E não tem nada com que nós façamos para Deus que Ele não veja. A Bíblia ainda fala que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então tenha isso em mente, independente do cenário que você está vivendo, Deus está te vendo, Ele está te contemplando. Talvez as situações difíceis que você tem enfrentado neste período de tempo, você tem perguntado e indagado ao Senhor, às vezes até perguntado onde está Deus? Sendo que você é servo fiel, sendo que você é alguém segundo o coração dele. Às vezes você tem perguntado onde está o seu Deus. E a resposta hoje para você é: o seu Deus está com você, te fortalecendo, te guardando, fortalecendo a sua fé. Porque assim como Jó teve o dia mau, mas ele não parou de adorar, ele não parou de crer no Senhor. Eu quero profetizar que você também não vai parar. Você não vai parar de crer, você não vai parar de adorar, você não vai parar de exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Você vai entender e já entendeu. Eu quero profetizar que você já entendeu que essa provação não é para te matar, porque Deus não permitiu que que Satanás arrancasse a vida de Jó. A vida de Jó era do Senhor, assim como a sua vida também pertence a Deus. Então, olha, creia fielmente que o Senhor está no controle dessa situação que você está vivendo. Ainda que você tenha olhado para os lados e não está vendo resposta. Não está ouvindo, não está vendo, é como se o Senhor estivesse em silêncio, assim como ele esteve no livro de Jó. Assim como ele esteve em algumas passagens aqui neste livro. Se ele está em silêncio, não se preocupe. Você está na mão dele. Você está guardado por Deus. Ah, mas foi o diabo. Talvez você pode pensar, foi o diabo que estava ali destruindo. Sim, mas com a permissão de Todo-Poderoso. Então, se tem acontecido coisas na sua vida nesse tempo e você não está entendendo, mesmo sendo fiel, acredite, Deus ainda está no controle e Ele não perdeu o controle. No momento certo, na hora exata, o Senhor, Ele vai mudar o quadro da sua história. É tão fiel essas palavras que no finalzinho do livro de Jó, no versículo 42, vai falar assim, no capítulo 42, vai falar: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e acrescentou o Senhor tudo em dobro quanto Jó possuía antes. Quem virou o cativeiro de Jó foi o próprio Deus. E quem vai virar o cativeiro que você está vivendo vai ser Ele também. Você não vai precisar fazer. Só se mantenha firme, só se mantenha posicionado onde que Deus quer que você esteja. Só se mantenha com os lábios em adoração. Só se mantenha acreditando, porque Deus vai virar o seu cativeiro. E eu me lembro um dia em que eu indaguei o Senhor. Quando no versículo 10 fala assim: e tudo quanto Jó possuía antes, o Senhor acrescentou em dobro. E aí eu perguntei ao Pai. Eu disse ao Senhor, eu falei: Senhor, tá bom, o Senhor acrescentou gados, o Senhor acrescentou bens, o Senhor acrescentou amigos, mas e os filhos? E os filhos que Jó perdeu? Eles não voltaram. A Bíblia fala que eles não fala que eles voltaram. A Bíblia fala que o Senhor deu novos filhos. E o Senhor me respondeu, porque Ele é fiel e misericordioso. Sempre pergunte para o Senhor quando você tiver dúvida, que eu tenho certeza que Ele vai te responder. O Senhor, Ele me respondeu, Ele disse: Jéssica, filha, Jó, a perca que ele sofreu, eu curei. Eu coloquei bálsamo nas feridas dele.
Eu coloquei óleo sobre a cabeça dele e eu dei força para ele continuar. E aí, na hora que o Senhor falou isso ao meu coração, eu disse: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel e o Senhor não deixa ninguém desamparado. Ei, você não vai ficar desamparada. Independente do nível de perca que você já teve, independente do nível de situações que você já viveu, Deus ainda é Deus e Ele está com você e Ele já virou o seu cativeiro. Você crê? Você pode declarar comigo: eu creio que o meu Redentor vive. Você pode declarar: eu creio que o meu Redentor vive. Ele vive e Ele vai mudar o seu cativeiro. Eu quero orar por você nesse dia. Encurve a sua cabeça, feche seus olhos. Deixe essa palavra queimar no seu coração. Todas as vezes que o inimigo tentar lançar no seu rosto, dizendo que você vai paralisar, dizendo que você vai estagnar, que o seu Deus não está com você, lembre, Jó também era fiel. E mesmo assim ele teve dia mau, dias difíceis. Dizem que ele achou que não iria aguentar. E ele aguentou porque Deus era com ele e você também vai aguentar. Vamos orar? Deus soberano, Deus de Jó, o Deus que nos surpreende, que nos acaricia, que acaricia o nosso rosto, assim como fez com o profeta Elias naquela caverna, na brisa suave, Senhor. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Nessa manhã, eu quero apresentar cada pessoa diante do Senhor que vai ser alcançado por esse vídeo. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor libere a bênção sobre eles, ó Pai. Eu não sei, Jesus, o que cada um tem passado, mas uma coisa eu sei: Tu és um Deus que ainda é vivo. Tu és um Deus que vive e eu creio que o Senhor se levantará em favor do seu povo. Então aumenta mesmo a fé, Senhor. Ensina mesmo aquilo que o Senhor quer ensinar, mas não nos deixe em nenhum momento deixar de crer, deixar de acreditar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que o controle está na palma das suas mãos e que no seu tempo, na hora certa, no momento exato, o Senhor vai virar o cativeiro das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, abençoe seu dia, sua casa. Fique na paz. Jesus te ama.